Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu espero que você tenha passado essa semana, espero que tenha sido uma semana em paz, tá bom? Estamos então começando a nossa EAD da cidade. EAD hoje em um estilo um pouquinho diferente, né? De fato, uma EAD, né? Porque o que a gente faz é uma EAD só que ao vivo, né? Tem a interação das pessoas, mas hoje a gente vai ter então um vídeo gravado e não vai ter a interação, né? Então hoje o nosso assunto que eu quero conversar com você em nossa EAD são os 7 selos. Quero lembrar você que nós estamos conversando sobre o livro do Apocalipse, nós estamos vendo algumas coisas importantes, alguns pontos que nós consideramos importantes dentro do livro. Então vimos na semana passada, ou melhor, no domingo passado, uma introdução sobre o livro, né? E ali eu falei para você que o livro foi escrito dentro de um momento de perseguição, que o livro é cheio de símbolos, que nem todos os símbolos nós temos a interpretação adequada, existem algumas coisas dentro do Apocalipse que ficam na obscuridade e que a gente não tem como de fato entender e compreender em sua completude, né? Hoje então, de forma continuativa, a gente vai ver os 7 selos, tá certo? 7 selos do Apocalipse. Veja, preste atenção. A descrição da abertura dos 7 selos é um acontecimento continuativo da visão de João iniciada no capítulo 4, tá bom? Nesta passagem, João ainda estava vendo o trono, Deus sentado nele, Jesus agora com os livros, né? Com o livro, aliás, selado em suas mãos, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos. A visão, então, essa visão dos 7 selos é uma visão continuativa. Então, se você não leu o capítulo 4, sugiro a você que leia o capítulo 4 do livro de Apocalipse, para então você conseguir entender os selos. Leia também o capítulo 5, porque faz parte da mesma visão. João inicia uma visão no capítulo 4, dá continuidade a essa visão no capítulo 5, e o capítulo 6 também é uma continuidade da mesma visão. No capítulo 7, a gente tem uma pequena interrupção dessa visão iniciada no capítulo 4, quando ele vai falar sobre a questão dos 144 mil selados, e aí no capítulo 8 ele volta a falar sobre os selos, e dessa vez ele fala sobre o último selo, o 7º, tá bom? Mas nós vamos nos concentrar de fato hoje mais no capítulo 4 e no capítulo 8, que são aí os capítulos que falam sobre os selos, de forma assim mais pontual, mais específica, tá bom? Então, sem delongas, sem demoras, vamos então para o primeiro selo. Veja bem, quando Jesus abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes chamou o primeiro cavaleiro. Esse primeiro cavaleiro então apareceu diante de João, montado em um cavalo branco, e esse cavaleiro carregava em sua mão um arco, uma coroa, e uma coroa foi-lhe dada, né? E ele cavalgava, diz o texto, como um vencedor. A cor branca na Bíblia normalmente representa pureza ou santidade. E no Apocalipse em especial, o branco é sempre usado por João para falar sobre Jesus ou sobre coisas relacionadas a ele. Então veja, toda vez que se fala sobre Jesus no Apocalipse, o branco aparece, tá certo? Toda vez que fala-se sobre alguma coisa que tem a ver, que tem ligação com a pessoa de Jesus, a cor branca aparece. Isso está lá no capítulo 1, versículo 14, quando João fala sobre a descrição de Jesus, e aí ele descreve os cabelos de Jesus brancos como a lã. Isso está presente também no capítulo 2, versículo 17, quando os fiéis recebem uma pedra com o seu novo nome, e essa pedra é da cor branca. Isso está também escrito no capítulo 4, versículo 4, quando os 24 anciãos são ali relatados e João fala sobre a roupa deles, e essa roupa é branca. Isso também está relatado no capítulo 6, versículo 11, quando João fala sobre os mártires, e esses mártires receberam uma roupa que também é branca.
Ou seja, toda vez que o Apocalipse fala sobre Jesus ou sobre alguma coisa relacionada à pessoa dele, a cor branca é utilizada no texto aí por João, tá certo? Para descrever aí coisas relacionadas a Jesus ou para descrever o mesmo Jesus, tá? Quanto ao cavaleiro, são duas as interpretações possíveis que nós temos aí quanto a esse primeiro cavaleiro que aparece do primeiro selo. Veja lá. Primeira interpretação. Alguns teólogos entendem ser este cavaleiro o próprio Cristo. E para embasar essa ideia, os adeptos dessa interpretação usam como referência bíblica Apocalipse capítulo 19, versículo 11, que é o texto que está aí na sua tela. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Desse modo, Cristo abre os selos, mas também faz parte integral da mensagem revelada no livro. Isto se dá porque o conteúdo do livro é a história de toda a raça humana desde Adão até Eva, até o dia, então, também do julgamento final. Jesus faz, então, parte dessa história. Apesar das guerras, mortes e toda a destruição que segue com os outros cavaleiros após ele, ainda assim ele é o grande vencedor. Então, na interpretação de alguns teólogos, esse primeiro cavaleiro seria Jesus, seria o próprio Cristo, que sai como alguém que guerreia e é vitorioso, que sai como alguém que guerreia e não só é vitorioso, mas também guerreia pela manutenção da justiça, tá? Então essa é a primeira interpretação que nós podemos dar para essa questão do cavaleiro. Só que uma pergunta fica no ar. Se esse cavaleiro é Jesus, por que então ele obedeceu a uma ordem dos 4 seres viventes que estão diante do trono para adorá-lo? Por que houve uma obediência dele, da parte de Jesus, sendo ele criador de todas as coisas, sendo ele aí o grande juiz que vai vir para julgar o pecado de todas as pessoas? Por que ele obedeceu a ordem de um dos 4 seres viventes? E onde é que está essa ordem? Essa ordem está lá no capítulo 6, no versículo 1, quando diz assim, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Esse venha está chamando não só o primeiro cavaleiro, mas está chamando todos os outros cavaleiros. Percebe? Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse venha, ele não tem só ligação com a questão de chamar os cavaleiros para se apresentarem, mas também tem a questão de chamar o próprio João para ali estar mais próximo e descrever. Então nós temos aqui, por parte de alguns teólogos, o entendimento de que Jesus, o Criador de todas as coisas, o grande juiz, aquele que estava então vindo para julgar, obedecendo um dos 4 seres viventes, ou seja, como que ele, que é Criador de todas as coisas, obedece à ordem de um ser menor, de uma criatura que ele fez, que ele criou. Então, os teólogos gostam de fazer certas interrogações, percebe? Gostam de ficar teologizando as coisas. A partir então dessa indagação, a partir então dessa colocação de que esse venha tem a ver com o chamamento para João se aproximar, mas também tem a ver com o chamamento dos cavaleiros para se apresentar na medida que os selos são abertos, temos então o desenvolvimento de uma segunda teoria, tá certo? De uma segunda ideia interpretativa sobre esse primeiro cavaleiro, tá? A segunda ideia é justamente essa aí. O cavaleiro montado no cavalo branco simboliza a pregação do Evangelho de Jesus em todo o mundo. Veja, os adeptos desta segunda interpretação acreditam que os detalhes do cavaleiro não enfraquecem
esta conclusão. Isso porque o arco é um símbolo de vitória no Antigo Testamento. A coroa, nessa visão, faz referência à vitória do Evangelho sobre o pecado humano, ou seja, a pregação do Evangelho obterá vitória apesar dos desastres, mortes, oposição, ódio, lutas e guerras. Percebe? O Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo para que venha o fim. Aliás, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Para que o fim venha, é necessário que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, depois você pode conferir. Nesse sentido, a visão deste primeiro cavaleiro e de seus respectivos outros cavaleiros, né, representa um período histórico das vitórias do Evangelho no primeiro século. Em Atos, temos o registro histórico da expansão do Evangelho após o derramamento do Espírito Santo. Dessa forma, podemos comparar a abertura do primeiro selo ao período do ano 31, possível ano em que Cristo foi crucificado, até o ano de número 100, data provável da morte de João, o último discípulo de Jesus e também escritor do livro de Apocalipse. Percebe? Então, para esse primeiro cavaleiro, nós temos essas duas possíveis interpretações. Uma, de que ele, de fato, é Jesus, que saiu à frente e é um cavaleiro vitorioso, e é um cavaleiro que guerreia pela justiça. E dois, que, na verdade, ele não é Jesus. Esse cavaleiro não é Jesus. Seria algum anjo ou uma interpretação de que esse cavaleiro significa, na verdade, uma visão que João viu, né, de ser um anjo, mas ali representativamente seria o Evangelho que foi pregado e houve aí um período de expansão do Evangelho de Jesus em todo o mundo. Ok? Então essa é a primeira interpretação essa é a primeira conotação desse primeiro cavaleiro, tá? Que vem aí, obviamente, depois da abertura do primeiro selo, tá bom? Muito bem. Segundo selo. E aí deixa eu me tirar daqui para você ficar legal aí, para você ver nossa animação bonitinha. Pronto, me tirei dali, agora estou em outro lugar, fica melhor para você. Segundo selo. Muito bem. Ao abrir o segundo selo, o outro ser vivente chamou e apareceu um cavalo vermelho. Montado nele estava um cavaleiro com poder para tirar a paz da terra e fazer os homens se matarem uns aos outros. Ele também portava uma grande espada. Vermelho normalmente sugere sangue ou guerra. Aqui, as duas ideias são válidas, pois este é o cavalo de guerra que causaria a morte. A missão deste segundo cavaleiro é claramente revelada. Ele causaria guerra. Homens matariam uns aos outros. Percebe? O rompimento deste selo e a chegada do cavaleiro após a sua abertura representa historicamente o Império Romano, na pessoa de seus imperadores que perseguiram e mataram muitos cristãos, vítimas da intolerância para com sua fé em Deus e em Jesus. Este conjunto de acontecimentos indica que, após o primeiro momento, houve expansão mundial do cristianismo. Agora, um espírito de controvérsias, intolerância e violência deveria tomar conta da história. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Logo depois do derramamento do Espírito Santo, você lembra, né? Houve aí um crescimento exponencial, assustador, absurdo do Evangelho de Jesus. Muitas pessoas se tornaram cristãos, muitas pessoas se converteram a Jesus. A pregação de Pedro foi uma das pregações que mais converteu pessoas em toda a história. Em uma única pregação, em um único discurso, muitas vidas se entregaram a Jesus. Então, depois do derramamento do Espírito Santo, houve ali um grande momento de crescimento, um boom do cristianismo. O cristianismo cresceu e se alastrou pelo Império Romano. E por que isso aconteceu? O Império Romano, então, começou a perseguir os cristãos. Essa perseguição é então entendida por alguns teólogos como sendo este segundo cavaleiro, que veio então para matar, para provocar guerra, para provocar discórdia, para provocar desentendimento. Este selo, então,
e seu respectivo cavaleiro estende-se desde a morte de João por volta do ano 100 até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, feito pelo imperador Constantino em 313. Se você não está ligado em história, por favor, se ligue, leia um pouquinho da história cristã. No ano de 313, Constantino instituiu o cristianismo como religião oficial do império. Até aquele momento, o cristianismo era perseguido. Até aquele momento, os cristãos eram perseguidos. E é interessante ainda falar o seguinte, que o Império Romano, justamente nesse período histórico, ele estava passando por um processo de descredibilidade. Ele estava perdendo seus territórios. Ele cresceu bastante, mas estava ali perdendo seus territórios nas extremidades, entende? Porque cresceu demais. Então não conseguia enviar segurança, não conseguia enviar os soldados para defender as suas fronteiras. Então o Império Romano começou a ser conquistado, tá certo? E aí, para ganhar adeptos, para ganhar pessoas fortes e que favorecessem o império, então Constantino resolveu instituir o cristianismo como religião oficial do Estado, do império, aliás, tá? Para ganhar aí adeptos. Na verdade, isso foi uma jogada política, tá? Isso foi uma jogada política dele para conseguir aí apoio dos cristãos que até então eram perseguidos. Então ele faz essa jogada política, acaba então, dá fim então ao momento de perseguição. E aquele momento de perseguição, então, até essa assinatura, esse edito governamental de que o cristianismo era a religião do Estado de Roma, ou melhor, do Império Romano, esse período é entendido como a abertura desse segundo selo, desse cavalo vermelho, desse cavaleiro vermelho, tá bom? Então a gente entende até aí, até esse momento, que esse selo então já foi rompido, tá certo? Esse selo então já foi aberto, tá? Só que ao mesmo tempo que eu penso isso, eu também penso que esse cavaleiro ainda está em ação hoje em dia, porque nós podemos perceber ainda muita intolerância quanto ao cristianismo, principalmente em alguns países. A Coreia do Norte é um desses países onde o seu imperador Kim Jong-un não permite que nenhum tipo de culto a nenhum tipo de outra entidade seja feito, senão ele próprio, tá certo? A China também, já temos notícia aí de que o governo chinês já começou a perseguir alguns cristãos, não estão mais dando o dinheiro, né? Um dinheiro que ajudaria os cristãos nesse momento aí de pandemia. Então o governo cortou o dinheiro de muitos cristãos que são identificados, né? Lá da China, a fim de que esses cristãos não tenham mais acesso à comida e por aí vai. Então nós temos ainda um cenário de perseguição. E esse cavaleiro, então, ele simplesmente não veio e foi embora. Ele ainda continua atuando, porque o cenário de perseguição aos cristãos nunca parou de acontecer. Eu quero voltar um pouquinho mais no tempo e lembrar você de Hitler, que matou milhões de judeus que são cristãos, tá certo? Então, nunca parou de acontecer isso. Tá bom? Então, esse segundo selo e esse segundo cavaleiro que traz aí a guerra, a morte, o sangue, eu de forma particular, penso, ainda está em atuação em nossos dias. Desse modo, então, fica salientado que esse segundo selo também já foi aberto, ok? Também já foi aberto. Vamos então, terceiro selo. Ao abrir o terceiro selo, um dos seres viventes chama e um cavalo preto aparece. Eita! Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Veja bem, preto é a cor da fome, angústia, catástrofe, calamidade e desespero. Já a balança na mão do cavaleiro é usada para pesar os alimentos. Veja bem, aqui nós temos uma atribuição de valor aos alimentos básicos usados na alimentação da época. Um denário era o salário normal de um dia de trabalho. Com ele, poderia ser comprado 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada. A cevada era consumida pelas pessoas mais pobres, já o trigo era comida de rico.
como caviar, é comida de rico, tá bom? Nesse sentido, temos um cenário aqui de escassez, porque em tempos normais um denário daria para comprar entre 24 a 27 quilos de cevada, e não apenas 3, como é dito no texto. Segundo o dicionário Vini, o preço dos alimentos na visão é 8 vezes mais cara do que o normal para a época. Este selo, então, e seu cavaleiro representam o período da união da religião com o poder civil, quando justamente aconteceu ali a assinatura do termo feita por Constantino, tá certo? Quando ele oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Durante esse tempo, a comercialização e materialismo envolveram o cristianismo e várias doutrinas pagãs penetraram na igreja cristã. Isso representa, então, escassez e troca dos valores bíblicos por outros diferentes e inferiores. Percebe? Pois o trigo representa o evangelho de Jesus e a cevada representa um pseudo-evangelho, uma doutrina falsa. Quero lembrar também para você que logo após a assinatura desse termo de Constantino, considerando o cristianismo a religião oficial do Império, alguns anos depois, surgiu a Igreja Católica. A Igreja Católica nasce justamente dentro desse momento aqui de união entre igreja e Estado, união entre fé e política. Percebe? É aqui que a Igreja Católica nasce. É nesse momento que ela surge. E aí ela surge como? Como uma força estatal. Não só como uma religião, mas como uma força estatal que vai dizer para o povo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, que vai dizer para o povo que a terra onde eles estão pertence a Deus e que por causa disso eles precisam agora pagar tributos para a igreja porque a terra pertence a Deus. Já que a igreja é a representação de Deus na terra, então o povo tem que pagar para a igreja os tributos. O povo tem que pagar para a igreja o que a gente paga, o IPTU. O IPTU tem que pagar para a igreja. Percebe? Então é nesse cenário que a Igreja Católica nasce. Só que ela nasce misturada com o viés político. E aí temos o terceiro cavaleiro, onde há essa confusão, esse atrapalhamento, onde há essa interação da fé com a política com a fé, fica tudo misturado ali. Aí as coisas perdem valor, aí os princípios bíblicos perderam sentido, aí as verdades bíblicas perderam valor. Percebe? E aí, a partir daqui, então, a gente tem um cenário de angústia, de catástrofe, de calamidade, de desespero, porque a igreja se perdeu. Se perdeu por causa dessa união entre fé e política. Tá certo? Então, assim nós entendemos o terceiro selo ou o terceiro cavaleiro. Tá certo? Os efeitos, então, dessas doutrinas no cristianismo ainda são vistos hoje em dia em algumas práticas, como, por exemplo, a adoração de imagens, que a Igreja Católica defende aí com tanta veemência, tá certo? Cultos onde a música é usada como forma de hipnotismo emocional, valorização de objetos do Antigo Testamento, como a Arca da Aliança, o candelabro de 7 velas e por aí vai. Ainda existe hoje no meio cristão alguns resquícios desse emaranhado de atrapalhações, desse emaranhado de confusão que houve aqui nesse primeiro momento do Evangelho. Percebe? Quarto selo, então. Vamos para o quarto selo. Ao abrir o quarto selo, um cavalo amarelo aparece e seu cavaleiro é a morte. Vixe! O inferno o seguia e foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Veja bem, a palavra grega que designa a cor do cavalo é chloros, tá? Essa palavra pode significar verde, cinza pálido ou amarelo. Desse modo, a maioria dos pensadores concorda em afirmar ser a cor desse cavaleiro incerta,
Mas, apesar disso, seu significado ainda é a morte. Ok? O inferno, então, acompanha esse cavalo e seu cavaleiro, causando, então, a morte. Nessa visão, a morte e o inferno recebem autoridade para matar cerca de 25% da terra. Matarão muitos, mas não todos. Para consumar sua missão, a morte usa 4 castigos comuns na história bíblica: a espada, a fome, pragas e através de animais selvagens. Tá certo? A ação deste cavaleiro pode ser vista ainda hoje. A espada representa a morte por guerras. Nossa história é marcada por guerras como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Iraque, Guerra dos 100 Anos, entre outros. O cenário de morte por causa da guerra pode ainda ser visto em cidades do nosso Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde policiais matam pessoas inocentes e por aí vai, tá bom? A fome também continua matando ainda hoje. Segundo dados da Unicef, isso está lá no estudo em PDF seu, tá? Divulgados em abril de 2017, 22 milhões de crianças passam fome no Nordeste da Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. Isso para não falar do Nordeste brasileiro e de muitas outras pessoas que vivem à margem da sociedade, nos lixões, nos viadutos, morando debaixo de ponte, por aí vai. Então a fome ainda está em ação, tá certo? A morte ainda está em ação, tá? Ainda temos as pragas e doenças oriundas de animais. Nesse sentido, se enquadra aí a AIDS, a febre amarela, a dengue, zika, microcefalia e agora a nova, né? O Covid-19. O Covid-19 entra aí nessa área das pragas, tá certo? Então esse cavaleiro está em ação, meu amigão. Se você ainda não conseguiu perceber a ação dele hoje em dia, faça uma leitura direitinha aí do Apocalipse que você vai perceber. Nesse sentido, a gente consegue entender também o seguinte, que o 4º selo já foi aberto. Tá? Ele já está em ação. Esse cavaleiro que é liberado a partir da abertura do 4º selo já está em ação no mundo. Ele já está aqui, já está agindo. Esses fenômenos, tá? Não é, entenda, não é um cavaleiro, um cavalo, uma pessoa de fato, mas são os fenômenos. Os fenômenos já estão acontecendo. Os fenômenos que têm a ver com a ideia do cavalo e do cavaleiro no Apocalipse aqui, esse símbolo. Lembre-se, o Apocalipse é cheio de símbolos, então o cavaleiro aqui e o cavalo é um símbolo que representa alguma coisa. A representatividade desse símbolo é essa aí, é a morte, a fome, tá? É a espada e por aí vai. Então isso já está acontecendo, esses acontecimentos já estão no nosso mundo, já estão aqui. Nós estamos sendo atualmente vítimas de uma praga, aí o Covid, tá bom? Covid. Então isso é indício de que esse 4º selo já foi aberto. Já foi aberto, tá certo? Porque nós temos esses indícios, essas coisas acontecendo no nosso planeta, no nosso mundo. Beleza? 4º selo, vamos então para o nosso 5º selo. Quando o 5º selo foi aberto, João viu as almas dos servos de Jesus mortos por causa da pregação da palavra de Deus e deixa um detalhe muito interessante nessa visão. Eles precisavam esperar mais um pouco, porque outras pessoas ainda vão juntar-se a eles como mártires do Evangelho. Ou seja, até o dia do juízo final, mais pessoas morrerão por praticar a fé em Jesus e por não negá-lo como Senhor e Salvador. Isso tem se cumprido em nossos dias. Temos o conhecimento de muitos irmãos em Cristo sendo mortos aí de forma cruel em países onde o Evangelho não é aceito, não é considerado, tá bom? O Ministério Portas Abertas, se você for um cristão aí um pouco mais curioso, você pode dar uma olhada lá no site do Portas Abertas. Eles têm os índices e as pesquisas de perseguição do cristianismo no mundo, tá? Eles têm até um mapa lá indicando qual é o país mais perigoso para se viver, o segundo país, uma lista lá dos países mais perigosos para os cristãos viverem, tá? Infelizmente a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar aí há vários e vários anos. Há vários e vários anos a Coreia do Norte é o país mais perigoso para se sobreviver. Inclusive uma informação sobre a Coreia do Norte que talvez você não saiba.
Existe um missionário de missões mundiais que está lá, na Coreia do Norte, na tentativa de evangelizar os norte-coreanos. Então, nas suas orações, lembre-se dessa pessoa. Obviamente, ela não pode ser identificada, né? A gente não sabe o nome dela, não temos nada sobre essa pessoa. Mas temos um missionário nosso, batista, lá na Coreia do Norte, para evangelizar aqueles irmãos. Então, ore por essa pessoa, tá bom? Nas suas orações aí particulares, quando você apresentar, faça um clamor a Deus por esse missionário que está lá. Aliás, essa, né? Eu acho que é uma mulher. Foi uma informação, a gente não sabe nem se é homem nem se é mulher, porque tem que ser tudo muito sigiloso, porque as informações são assim passadas, né? Então a gente não sabe se é homem, se é mulher e tal. Mas ore por essa pessoa que está lá, tá bom? É nosso, é batista, está lá pregando o evangelho. Então ore por essa pessoa, tá bom? Então o quinto selo, ele traz justamente essa questão aí, tá certo? Então o Ministério Portas Abertas trabalha com pessoas vitimizadas de perseguição e com igrejas e famílias também vitimizadas pela perseguição e pela intolerância. Então dê uma visitinha, dê uma visitinha lá no site do Portas Abertas, que você vai se inteirar, se inteirar sobre como anda a perseguição no mundo aos cristãos, tá bom? Então esse quinto selo traz a conotação desses santos que estão esperando um momento certo para saírem então daquele lugar. E aí eu espero que a sua fé seja forte o suficiente para que, se for necessário, você se tornar um mártir, você aceite. Você aceite a nobre missão de se tornar um mártir em nome do Evangelho, em nome de Jesus, tá? Quero também aqui dizer para você o seguinte, que a perseguição vai vir, tá bom? Ela vai vir. Nós não temos isso aqui no Brasil ainda, mas certamente chegará um momento que nem mesmo aqui no Brasil nós teremos liberdade para pregar. E aí os cristãos serão de fato testados em sua fé. Se realmente temos cristãos aqui, fiéis a Jesus ou não. Você lembra daquela minha posição que eu falei para vocês no domingo passado, né? Que esse negócio aí do arrebatamento, eu não sou muito a favor desse treco, porque em todo o decorrer da história bíblica, Deus nunca livrou seu povo de ser perseguido. Deus nunca livrou seu povo de ser morto. Nem mesmo lá, no momento em que a igreja estava tendo um boom, no livro de Atos, a igreja estava se proliferando, se espalhando dentro do Império Romano, nem mesmo naquela época Deus tirou a sua igreja ou colocou ali uma redoma de vidro protetora para que os cristãos não fossem perseguidos, não fossem mortos ou não tivessem as suas propriedades tomadas. Então eu não creio muito nessa história aí de arrebatamento da igreja para aí passar a mão na cabeça dos meus filhinhos que estão sofrendo. Então se prepare, porque a perseguição vai chegar. E aí você precisa, meu amigão, minha amigona, meu irmão, minha irmã, estar aí com a sua fé firme em Jesus, pronto para assumir as consequências de ser cristão. Show? Quinto selo, vamos então para o sexto selo. A abertura do sexto selo vem acompanhada com uma série de acontecimentos naturais, né? Terremotos, o sol perde sua luz, a lua torna-se vermelha, as estrelas do céu caem, o céu se recolhe, as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Todos esses acontecimentos naturais é a linguagem usada por João para nos transmitir a ideia do fim dessa era presente e inauguração da era futura, onde o Senhor será eternamente Deus com seus santos reunidos para sempre no céu, prometido por Jesus. George Led nos explica o seguinte em seu comentário, abre aspas, o dia do Senhor será o dia do julgamento dos perversos, dia da ira para eles, mas dia da redenção para os justos, dia da salvação para os filhos de Deus. Fecha aspas. Esse dia, portanto, será marcado por ações naturais e visíveis a todos os seres humanos.
O dia então da abertura do sexto selo será marcado por todas essas coisas. Muito embora muitas delas a gente já viu acontecer. Por exemplo, a lua ficar vermelha, né? Como sangue, a gente também já viu isso acontecer nos variados momentos de eclipses e por aí vai. Terremotos e outras coisas, a gente também já tem isso já em nosso mundo acontecendo. Esses fatores da natureza acontecendo. Então, a partir disso, a gente entende também que o sexto selo já foi aberto, tá certo? Já foi aberto. É o que nós falamos aí no seu estudo que você tem acesso, tá? Dessa maneira, podemos dizer também que este selo já foi aberto, porque temos visto como a natureza tem reagido nos últimos anos. Terremoto no Haiti, você lembra, né, desse evento? É um pouquinho velho, mas aconteceu há algum tempo atrás. Tsunami no Japão, aumento gradativo dos oceanos e tantos outros problemas que nós temos na natureza e como ela se revela a fim de mostrar que, de fato, já estamos nos aproximando dos últimos dias ou dos últimos momentos, ok? Então acreditamos que este sexto selo também já foi aberto, beleza? Vamos lá então, sétimo e último selo. O sétimo selo fala de silêncio após a abertura do mesmo. Isso mostra apreensão, expectativa por parte dos seres viventes, dos anciãos e dos mártires no altar e também das multidões. Silêncio porque o último selo foi aberto. Agora será levado ao conhecimento público o conteúdo de um livro tão especial que somente Jesus pode abrir, tocar e romper os seus selos. O silêncio representa também suspense e tremor por parte dos exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão, sobre o mundo. Porém, a expectativa por conhecer o conteúdo do livro não é atendida, porque logo após o rompimento do último selo, aparece inusitadamente na visão 7 anjos e a eles são dadas 7 trombetas. Uma trombeta para cada anjo. Trombetas tinham diversas funções no Antigo Testamento. 2 usos têm um significado relevante nesse texto. O primeiro uso é que as trombetas serviam para soar o alarme no caso de guerra. E o segundo uso é que as trombetas serviam para convocar a multidão ao santuário de Deus. As 7 trombetas, nesse caso, vão anunciar guerras divinas contra os ímpios. Nesse sentido, a gente entende que o sétimo selo é esse que falta ser aberto. É esse último selo. Os 6 selos, 6 primeiros, já foram abertos já. Nós entendemos que o sétimo ainda não. Entende? Porque o sétimo selo é acompanhado de silêncio, é acompanhado de uma é como se fosse quase uma espécie de paz. Percebe? Uma espécie de paz, onde ou um silêncio de fato, onde ali Jesus vai fazer alguma coisa que ninguém sabe o que é. Gera uma expectativa. Esse silêncio da abertura do sétimo selo gera uma expectativa. O que é que vai acontecer agora? Veja que João não fala sobre acontecimentos após a abertura do sétimo selo. Ele só fala de silêncio, que vai haver um grande silêncio. Só isso. Ele não fala de efeitos da natureza, ele não fala de acontecimentos naturais, acontecimentos sociais, como mortes, guerras, fome, praga. Ele não fala nada disso. Ele apenas fala que depois da abertura do sétimo selo há um silêncio. Ou seja, não sabemos o que vai acontecer depois da abertura do sétimo selo. Já sabemos que 6 foram abertos, por causa da junção que nós podemos fazer dos acontecimentos no nosso mundo com aquilo que o João escreveu. Mas no sétimo a gente não tem nada. Então a gente acredita que o sétimo selo é este selo, este único selo, que falta ser aberto ainda. Porque ele ainda não foi aberto, então nós ainda não chegamos no fim da história, no fim de todas as coisas, tá bom? É digno de nota que após esse momento aí que João fala sobre esses 7 selos, ele não fala mais sobre o livro, nem sobre os seus selos. Ele entra na visão das 7 trombetas e segue a sua visão e não relata mais nada sobre o livro nem sobre os selos. Simplesmente o livro que Jesus pega para abrir os selos some do Apocalipse depois desse momento aqui.
ele desaparece. João não fala mais nesse livro, no restante do livro do Apocalipse, entende? Então a gente percebe, a gente entende, né? Os teólogos, não sou eu, tá? Os teólogos aí entendem que esse sétimo selo ainda não foi aberto. E, de certa forma, eu concordo com esses caras aí, com os cabeção que pensaram, que estudaram e tudo mais, tá bom? Então eu concordo com eles, tá? Vamos então para o nosso último slide aqui. A abertura dos 7 selos, então, trazem desastres e desequilíbrio na criação do Senhor. Com isso, lembramos que os acontecimentos históricos, sejam desastres ou coisas boas, estão controladas pelo Senhor. Tudo isso já está escrito e aponta para o fim da história humana nesse sistema de vida que conhecemos. Então aqui no finalzinho da nossa conclusão cabe uma pergunta para a sua reflexão. Estamos verdadeiramente preparados para o fim? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ter uma arma apontada na sua cabeça dizendo nega Jesus? E você dizer não e o cara atirar em você? Você está preparado para ser pego por algum grupo ortodoxo maluco aí e ser degolado ao vivo, com transmissão ao vivo pelo YouTube? Você está preparado para isso? Eis a questão. Estamos atentos aos sinais da volta de Jesus? Será que de fato você e eu estamos aí, ligados com tudo que está acontecendo no nosso mundo, entendendo que tudo que está acontecendo faz parte do processo da volta de Jesus? Ou a gente está só olhando para a nossa vida, olhando para o que eu preciso ganhar hoje, para o dinheiro que eu preciso ganhar hoje, olhando para as minhas preocupações, para as nossas preocupações de hoje, sem estar percebendo o mundo e o que está acontecendo e ligando isso com a volta de Jesus? Entende? Precisamos estar ligados. Aliás, a palavra é clara. Ela fala em diversos momentos que a gente precisa estar ligado, atento, vigilante, para não sermos pegos de surpresa quando Jesus chegar, quando Jesus voltar. Então, será que de fato estamos atentos aos sinais que mostram que Jesus já está chegando? Estamos de fato nos preparando para aquele dia glorioso? Você de verdade está aí lendo a Bíblia? Você de verdade está procurando manter uma vida com Jesus de comunhão com Ele? Você de verdade está procurando cumprir a palavra do Senhor no dia a dia? Você de verdade está aí se esforçando para se livrar dos vícios, para se livrar das taras, para se livrar das manias, para se livrar de uma vida voltado apenas para realizar o prazer do pecado e da carne, voltando aí sua vida para um equilíbrio, para um caminho mais coerente com a vontade do Senhor? De fato, nós estamos fazendo isso, nos preparando. Entenda, querido, esse momento de vida que eu e você temos aqui é um momento de preparação, é um momento de treinamento para nos encontrarmos com Cristo. Se nós não entendermos isso, olha, vai ficar difícil Jesus chamar a gente. Vai ficar difícil ele chamar a gente lá. Entra no meu reino, meu servo fiel. E aí vai ficar difícil você receber uma pedra branca com seu novo nome. Vai ficar difícil você chegar lá no céu e comer do fruto da árvore da vida que está lá esperando para a gente comer. Entende? Esse período de vida que nós estamos vivendo é o período de teste. É um período de treinamento. Outra pergunta para a nossa reflexão. Nossa fé realmente está firmada na pessoa de Jesus a ponto de, se preciso for, tornarmos-nos mártires por Ele, para Ele, em prol dEle, para a glória dEle? Pense nisso. Pense nessas coisas, tá bom? O estudo do Apocalipse, então, nos leva a pensarmos, a voltar o nosso pensamento para esses pontos tão importantes para a nossa fé, tá certo? A volta de Jesus e o julgamento final de todas as coisas, tá bom? Espero que o estudo tenha sido esclarecedor para você quanto aos 7 selos. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, você pode falar comigo ou pelo
pelo WhatsApp ou pelo grupo da igreja lá. Fique à vontade, eu terei o maior prazer de esclarecer alguma dúvida que talvez tenha aí ficado ainda em sua cabeça ou alguma questão que ainda tenha necessidade de ser explicada e não foi aqui contemplada por este estudo, tá bom? Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe este dia, que a graça do Senhor continue te acompanhando e enchendo você de sua presença, tá bom? Vá em paz, paz e prosperidade para você.